Graça e paz, irmãos. Que alegria estarmos aqui nessa noite para cultuar o nosso Deus. Ele é merecedor de toda a honra, glória e louvor. E nós podemos, ao sermos convocados por Ele, nós podemos louvá-lo, podemos engrandecer o nome dEle. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos seguido nesta série de mensagens, nesta carta, e hoje o texto da nossa mensagem é no capítulo 3, versos 14 a 17. Efésios, capítulo 3, versos 14 a 17. Aqueles que preferirem também poderão acompanhar a leitura como está na projeção. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Que o nosso Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, eu pergunto para você, você tem medo de falar com Deus? Tem medo de orar para Ele? Tem medo de conversar com Ele? Muitas vezes, algumas pessoas têm este sentimento quando o assunto é Deus, quando o assunto é falar com o nosso Senhor. Mas nós não precisamos ter este medo, não precisamos ter receio de nos achegar diante do Senhor e falar com Ele. Hoje nós veremos, através desse texto, como nós podemos orar conforme a vontade de Deus. E esse tema, na noite de hoje, nós veremos a parte 1, e a parte 2 ficará para a próxima exposição. Orando conforme a vontade de Deus. E nós vemos nos versos 14 e 15 o seguinte: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós estamos diante de uma oração do apóstolo Paulo. Mais uma vez nesta carta, ele se achega diante de Deus para orar pela sua igreja. E nestes versos, o apóstolo Paulo nos apresenta um motivo, uma postura e uma confiança quando ele se achega para orar ao Senhor. Vamos ver primeiro o motivo que o apóstolo Paulo tem para orar. Ele começa o texto dizendo, por essa razão. Nós vemos esta mesma expressão no versículo 1 do capítulo 3. E essa expressão, portanto, está ligada ao capítulo 2 da carta aos Efésios. Vale, portanto, nos lembrarmos do que Paulo nos ensinou no capítulo 2. Em Efésios 2, nós aprendemos que todos os seres humanos estavam mortos em seus delitos e pecados. Porém, alguns deles foram eleitos e predestinados por causa do grande amor de Deus para receberem a salvação e a fé pela graça de Deus, não por obras. Então, o apóstolo Paulo lembra que antes de conhecermos a Cristo, nós não tínhamos esperança, não tínhamos Deus no mundo, não tínhamos uma comunidade para frequentar, não tínhamos promessas para acreditar. Mas, uma vez que o Espírito Santo revelou essa verdade para nós, passamos a fazer parte do povo de Deus. E neste povo, aqui nesse meio, aqui na igreja,
nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então prestem atenção, meus irmãos. Esse é o motivo da oração de Paulo. Sempre quando nós vamos orar, nós temos um motivo, não é mesmo? Nós podemos orar para agradecer pelo dia, podemos orar para agradecer pela comida, pedindo por uma boa noite de sono, podemos orar também pedindo a bênção de Deus por uma prova que nós vamos ter, algum desafio que vamos enfrentar no dia seguinte. Sempre estamos pedindo a bênção do Senhor. Sempre estamos em contato com o Senhor, tendo motivos para isso. E o motivo do apóstolo Paulo é esse: Deus salva e une seu povo em Cristo Jesus. Ele tem esse motivo. Nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo se achega a Deus na certeza de que Deus salvou o seu povo e de que Deus uniu o seu povo em Cristo Jesus. Meus irmãos, todos nós estamos unidos em Cristo Jesus, porque cada um de nós fomos salvos por Cristo Jesus. É importante pensar, portanto, que a salvação é individual, é pessoal, mas ela tem o propósito de nos unir a um coletivo, a uma comunidade, à igreja. E por esse motivo, Paulo ora ao Senhor. Mas além dele orar ao Senhor, nós podemos ver uma postura do apóstolo Paulo. Na sequência do verso de número 14, ele vai dizer: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Meus irmãos, ajoelhar-se é uma postura de humildade, é uma postura de reverência, é uma postura de quem está no lugar de suplicar e não no lugar de exigir. E a Bíblia, de fato, nos chama, nos exorta a termos essa postura. No Salmo 95 nós vemos: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não se estranhem quando aqui nesta igreja nós virmos algum irmão no momento de intercessão ou no momento de alguma oração ajoelhado. Ou alguém antes do culto, para se preparar para o culto, ajoelhar-se e orar ao Senhor. Não estranhe quando isso acontecer. É comum. E vários episódios mostram essa humildade na Bíblia. Vários episódios na Bíblia mostram essa reverência, essa súplica por parte de crentes piedosos. Quem aqui se lembra do profeta Daniel? Aquele mesmo que foi para a cova dos leões. Certa vez, pessoas perversas levaram o rei daquela época a assinar um documento que ordenava que todo aquele que, nos 30 dias seguintes, se fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem que não ao rei, esse deveria ser jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. É comum, portanto, meus irmãos, crentes se ajoelharem, porque com isso eles testificam que eles estão na posição de suplicar, de reverenciar, de se humilhar diante de Deus. Pôr-se de joelhos, se curvar, se inclinar, é um sinal de profundo respeito e temor.
E foi com essa postura que Paulo foi falar com Deus. E por isso, nós não podemos nos aproximar diante de Deus de qualquer jeito. Crianças, não é verdade que vocês, quando vão orar, fecham os olhos? Nós fechamos os olhos para não nos distrairmos. Às vezes nós abaixamos nossa cabeça, sinal, símbolo de reverência a Deus. Na igreja, nos colocamos de pé na hora da oração congregacional para sinalizar prontidão, atenção, aquilo que nós vamos dizer a Deus. E nos ajoelhamos para sinalizar sujeição, reverência. É por isso que o apóstolo Paulo, ele decide se ajoelhar para mostrar que ele está orando com reverência. E assim ele nos ensina que não podemos nos dirigir a Deus de qualquer maneira. Por isso que quando nos reunimos para o culto, não criamos formas de cultuar ao Senhor. Por isso que quando vamos orar ao Senhor, não falamos de qualquer jeito. Nós nos portamos de um jeito agradável a Deus. Mas além do apóstolo Paulo mostrar um motivo e também uma postura, ele fala sobre uma confiança. Nesse ponto aqui, meus irmãos, o apóstolo mostra uma confiança. E isso o faz orar com ousadia e certeza. É a confiança que o deixa seguro de que Deus ouvirá a sua oração. Oração essa que ele estava fazendo a respeito do povo de Deus. Ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Essa expressão, recebe o nome, é que dá confiança para Paulo. Porque significa que Paulo tem o entendimento de que cada cristão é filho de Deus. E por ser filho de Deus, tem a proteção, o sustento, o cuidado, a provisão, o discipulado e tudo que Ele, como Pai Celestial perfeito, pode nos dar. É como se nós, de fato, na nossa certidão de nascimento, tivéssemos colocado no último nome, o nome do nosso Pai, o nosso Pai Celestial. Nós somos identificados por isso, a nossa identidade está nele. E de fato, a Bíblia ensina que nós somos filhos de Deus. Em Romanos, Paulo fala: vocês não receberam um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que Deus, em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. E além disso, Paulo não fala simplesmente de nós. A igreja que nós conhecemos como igreja militante, porque aqui está militando contra o pecado, está militando contra o mundo, está militando contra o diabo. Mas ele fala também da igreja nos céus. A igreja conhecida como a igreja triunfante. Ao unir essas duas igrejas, Paulo deixa claro o nosso destino, meus irmãos. Prestem atenção. Eu e você vamos morar com Deus. Cada um de nós pode ter a certeza de que está unido, não somente entre nós aqui, mas a igreja que está no céu, nesse momento, diante de Jesus Cristo, diante de Deus, e dizendo: Santo, Santo é o Cordeiro. Nós estamos unidos a essa igreja. Nós estamos unidos a esses irmãos. E, portanto, nós temos a certeza de que as bênçãos que eles recebem, nós vamos receber. E tanto nós, quanto eles, ansiamos pela volta de Cristo, quando Ele irá implementar plenamente o seu reino.
e será maravilhoso. Portanto, por que podemos orar com confiança ao nosso Deus? Porque Ele é o nosso Pai celestial, temos o nome dEle. E diferente dos pais humanos, Deus ouve todas as nossas orações e nos responde da melhor forma. Portanto, qual que é a confiança do apóstolo Paulo? Deus é o nosso Pai, e por isso podemos orar com ousadia e seguros de que Ele nos responderá. Com esse motivo, de que Deus salva e une sua igreja, com uma postura reverente e com a confiança de que Deus é o nosso Pai, Paulo faz sua oração. Eu desafio você, na próxima vez que for orar, pense nisso. Tenha claro o motivo de que você é salvo e unido à igreja. Tenha uma postura reverente e tenha confiança, ousadia para orar. Deus ouve você, porque você é filho dele. Você recebeu o nome dele. Tanto nós, igreja militante, como a igreja triunfante. E Paulo ora. Vamos ver o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Esse conteúdo, o início desse conteúdo está nos versos 16 e 17, que nos dizem assim: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. As crianças que não são alfabetizadas, eu vou pedir para vocês desenharem. Vocês e sua família orando. Pode desenhar. Desenhe nesse espaço que está em branco, você, seu papai, sua mamãe, seus irmãos orando. E as crianças alfabetizadas têm uma tabela para vocês irem completando com cada informação que eu trouxer aqui para vocês. Eu queria que os irmãos pensassem numa escada. A escada é feita de degraus. Cada um desses degraus cumpre seu papel. O papel de levar a pessoa a um lugar mais alto. E cada degrau é base para o outro. Que se ele não estivesse ali, o outro não existiria. Essa oração de Paulo são como degraus, ou é como degraus de uma escada. Cada pedido está posto em cima do outro, nos levando para o ponto alto de sua oração, e cada pedido serve de base para o próximo pedido. Nessa noite nós veremos 2 pedidos. Na próxima exposição veremos o restante dos pedidos do apóstolo Paulo. E qual que é o primeiro pedido de Paulo? Ele pede por fortalecimento. Isso está no verso 16. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos. Sabem qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Não é quanto ao julgamento que ele esperava, pois ele estava preso. Não é quanto à saúde dele, pois ele estava enfermo. Não é quanto ao que ele haveria de comer, beber ou se vestir. Prestem atenção. A preocupação de Paulo não era material, era espiritual. Meus irmãos, por vezes, nos perdemos com orações centradas em nós mesmos, ou na busca por prosperidade e cura. Bom, claro que, em algum sentido, podemos orar quando estamos enfermos, desempregados ou precisando de alguma coisa. Porém, nenhum pedido por motivo material
deve vir antes de pedirmos fortalecimento espiritual. Prestem atenção, nenhum pedido por motivo material deve vir antes de pedirmos fortalecimento espiritual. Antes de qualquer coisa, devemos pedir que Deus nos fortaleça espiritualmente. Por exemplo, em relação à nossa igreja, nós queremos nos organizar. Orar por um terreno, por um espaço maior, por uma câmera melhor, por um assento mais confortável, por ar-condicionado, ou por tantas outras coisas materiais, tem seu lugar. Mas vamos errar quando pedirmos todas essas coisas antes de pedir por compromisso. E crianças alfabetizadas, vão anotando isso na tabela de vocês. Na parte do foco, ou melhor, da parte da prioridade. Anotem o seguinte, sabe o que a gente deve pedir com prioridade? Quando o assunto é fortalecimento, devemos pedir compromisso, coração de servo, amor pela palavra, unidade entre a igreja, ousadia para evangelizar. Vejam quantas coisas a gente tem que pedir primeiro. Crente, cada um de vocês, peça para que vocês tenham um compromisso com Deus tal, a fim de que você frequente as programações com alegria, com disposição, com assiduidade. Peça para que vocês tenham um coração de servo, para que cada dia mais vocês sirvam, vocês se disponham para o trabalho. Peça para que vocês tenham amor pela palavra, a fim de não se esgotarem na pregação, mas não esperarem pelo momento da pregação da palavra para serem cheios do Espírito. Amor pela palavra. Peçam ousadia para evangelizar, para não perder oportunidades com vizinhos, com familiares. Isso em relação à igreja, mas também em relação à nossa vida pessoal. Quantos são os homens que oram por um orçamento maior antes de orarem por mais desejo de ler a Bíblia, de pastorear a esposa, de amar mais a esposa, de cuidar mais dos filhos? Nenhuma conta bancária cheia ou sucesso profissional justifica o abandono do lar. Quantas são as mulheres que oram pedindo por tantas coisas materiais, procedimentos estéticos, conquistas financeiras e tantas outras coisas, sem antes orar por um coração mais auxiliador, mais submisso, mais alegre em servir, e se perdem orando por tantas coisas que, no final das contas, não vão fortalecer vocês espiritualmente. Ou seja, saibamos do seguinte: quando estivermos fortalecidos, teremos condições de superar os desafios, de esperar o tempo que for necessário, de vencer as dificuldades e de suportar os sofrimentos. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, orem por fortalecimento espiritual, porque isso fará com que a gente consiga superar, esperar, vencer e suportar. Dinheiro não traz essas coisas. Uma viagem para o exterior não traz essas coisas. Um carro novo não traz essas coisas. O que traz essas coisas é fortalecimento espiritual. E quando estivermos fortes espiritualmente, prestem atenção, vamos evidenciar a nossa salvação, a nossa evangelização e a nossa santificação. Porque a Bíblia nos diz isso.
Vejam que o apóstolo Paulo escreve: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Orando por fortalecimento espiritual e estando fortalecidos, a gente testifica que somos salvos. Não estamos mais escravos na carne. Além disso, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. A gente vai evidenciar a nossa evangelização. Talvez o motivo de não evangelizarmos tanto é porque não oramos por fortalecimento do Espírito. E aí nos perdemos buscando outras coisas. Mas vai evidenciar também a nossa santificação, porque o fruto do Espírito vai ser grande em nós. O Espírito será frutífero dentro de nós. Esse é o primeiro pedido, fortalecimento. As crianças podem escrever no resultado do pedido do fortalecimento que nós iremos evidenciar nossa salvação, nossa evangelização e a nossa santificação. Mas ainda, meus irmãos, há um segundo pedido do apóstolo Paulo. E eu chamo sua atenção para esse pedido. É o pedido por crescimento. Em último lugar, é isso que nós veremos nessa noite. No verso 17, nós vimos: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Bom, a gente já viu a preocupação do apóstolo Paulo no primeiro pedido. Era espiritual, não material. Sabe qual que é a preocupação do apóstolo Paulo aqui? E as crianças poderão anotar? A preocupação é com qualidade e não quantidade. E mais uma vez, por vezes a gente se perde em nossas orações. Às vezes as nossas orações estão centradas em ver a igreja lotada, em ver a igreja cheia de gente. E claro que essa oração tem lugar, tem algum sentido. Nós podemos pedir para que Deus vá acrescentando cada dia mais salvos aqui no nosso meio. Porém, pedir por uma igreja cheia não pode vir antes de pedir por cristãos maduros na fé. E esse é o problema de muita igreja hoje. Gente entra e sai e ninguém sabe quem é. E a demanda é tão grande que para eles às vezes é até bom que seja rotativo nessas megas igrejas. Eles não estão interessados na qualidade do discípulo de Cristo. Eles estão preocupados com a igreja cheia. Por isso o evangelho é sempre raso ali. A pregação é sempre a mesma. Saibam do seguinte: embora todo culto seja evangelístico, todo culto também serve para o nosso crescimento, para que mais um tijolinho nessa construção seja colocado, para que fiquemos cada vez mais firmes, para que cresçamos. Devemos pedir para que Deus nos faça crescer espiritualmente. Meus irmãos, encher a igreja não pode custar o discipulado dos cristãos que estão aqui. Pense em relação à organização da nossa igreja. Vamos orar por mais pessoas. Vamos orar por mais famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tudo isso tem o seu lugar. Mas antes, vamos orar para que os crentes que estão aqui hoje sejam aperfeiçoados, sejam amadurecidos, seja dado a eles mais graça e mais conhecimento da palavra. Na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Por vezes a gente ora por um monte de outras coisas. Por vezes a gente foca em um monte de coisa. Só que a gente não investe em crescimento espiritual. A gente investe em dieta. A gente investe em academia.
A gente investe em um monte de curso profissionalizante, um monte de lazer para os nossos filhos, mas a gente não investe em comprando livros, fazendo cursos teológicos, fazendo coisas que vão fazer com que cresçamos espiritualmente. Essa semana eu compartilhei nos nossos grupos um curso gratuito de interpretação bíblica. Você quer entender mais a Bíblia? Porque eu já ouvi reclamações, eu não entendo a Bíblia. Você quer entender mais? Tem um curso gratuito para você, intensivo, para você entender um pouco mais como interpretar as Escrituras. Eu pergunto, você vai fazer esse curso? Você vai fazer sua inscrição? Não precisa nem pagar. É só você se dedicar. Às vezes a gente investe um monte de tempo e um monte de coisa, menos em crescimento espiritual. E saibam do seguinte, meus irmãos, a habitação aqui que Paulo está pedindo, né, que Cristo habite no coração de vocês, tem uma característica importante. Sabe quando você vai fazer uma viagem e fica hospedado na casa de um parente? Dependendo do parente, você quer que a hospedagem seja menos ou mais tempo, né? Ou quando você é hospedado em um hotel, em uma pousada, você vai passar ali alguns dias. A sua habitação ali é temporária. Paulo está falando de uma habitação diferente. Ele está falando de uma habitação permanente. A palavra que ele usa significa exatamente isso. Que Cristo habite permanentemente em vocês. Que Cristo habite para sempre em vocês. Que Cristo esteja sempre no coração de vocês. Ou seja, ele está falando da nossa casa, de onde a gente se sente bem, de onde a gente tem autorização para organizar, mudar as coisas, cuidar, zelar. Inclusive deve fazer tudo isso. Ou seja, que Cristo habite em você, de modo que Ele mude, transforme, reine, cuide, limpe, organize a sua casa, a sua vida, a sua história. Quando somos a habitação de Cristo, estamos dizendo que Ele reina em nós. Ele é o chefe da nossa casa. E além dessa característica importante, prestem atenção, tem algo especial nesse pedido do apóstolo Paulo. Porque no final do versículo 17 ele vai dizer, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo, ele se utiliza de duas metáforas aqui. A de uma árvore e a de um prédio. E ele quer que Cristo habite em nós como se as nossas raízes fossem bem profundas e o nosso alicerce fosse bem forte. E onde é possível vermos isso acontecer? Aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E ele continua, instruam e aconselhem-se mutuamente. Eu pergunto para os irmãos, onde podemos praticar a instrução e o aconselhamento mútuos? Na igreja. Sabe como você pode crescer espiritualmente? Se tornar mais parecido com Cristo? Cristo habitar no seu coração. Sabe onde isso é possível? Aqui. Hoje pela manhã nós tivemos na nossa escola bíblica uma aula sobre a igreja visível. E soubemos do seguinte, Cristo salva indivíduos e os coloca dentro da igreja. Nem todo frequentador de igreja é salvo, mas todo salvo frequenta uma igreja assiduamente. Ele gosta da igreja. Ele ama a igreja. Ele quer a igreja. Ele não se afasta da igreja. Porque a igreja é onde nós vamos crescer espiritualmente, estando enraizados e alicerçados. Uma árvore com
raízes profundas, aguenta e suporta fortes ventos, chuvas e tempestades. Um prédio bem alicerçado suporta muito peso, abalos e impactos. Ou seja, nós devemos desejar que Cristo habite no nosso coração, para que sejamos cristãos cada vez mais firmes como uma árvore e sólidos como um edifício. E qual que é o resultado disso? As crianças vão poder escrever aí o resultado disso. O resultado de sermos maduros espiritualmente é que nós iremos evidenciar a nossa obediência, o nosso amor e testemunho e o nosso serviço. Vejam o que está dito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Bem alicerçada, bem firme, um prédio firme, porque obedeceu à palavra de Cristo. Se você é um crente frágil, se alguém não te cumprimenta, você fica chateado. Se você é um crente frágil, porque quando o pastor exorta, você fica chateado. Se você é um crente frágil, porque quando alguém vai cobrar você de um serviço aqui na igreja, você fala, puxa vida, fica me cobrando. É porque você não está obedecendo a Cristo Jesus e não está colocando a sua vida sobre a rocha. Quando a gente obedece, ou quando a gente está alicerçado, a gente evidencia a nossa obediência. Mas a gente evidencia nosso amor e serviço, ou testemunho. Porque diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Meus irmãos, sabem por que, por vezes, a igreja não impacta o mundo? Porque ela não se ama. Porque a gente enfatiza mais as nossas divergências e diferenças. O mundo está lá fora, olhando para nós e pensando, vamos ver como que eles lidam um com o outro. E aí, se você lá no seu trabalho reclama de um irmão da igreja, você mostra para o mundo que você não ama a igreja. Se você está lá na sua reunião familiar e você reclama, nossa, na minha igreja não dá. Olha, o horário das programações é ruim, as pessoas que conduzem as programações são chatas, não dá. O mundo está lá vendo você fazer isso e pensando o seguinte, por que eu vou para a igreja? Eu estou melhor aqui. Nem eles se amam. E Jesus, portanto, fala, vocês devem se amar, porque isso vai testemunhar que vocês são meus discípulos. E além disso, estarmos alicerçados, sermos maduros espiritualmente evidencia o nosso serviço. O Senhor Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, você me ama? E ele disse, então vá e apacente as minhas ovelhas. Quando a gente ama Cristo, quando a gente amadureceu, a gente vai servir, a gente vai trabalhar, a gente vai se dispor. Os 2 pedidos de Paulo, portanto, são o seguinte, meus irmãos: fortalecimento e crescimento. O foco do fortalecimento é espiritual, não material. Do crescimento é qualidade, não quantidade. A prioridade em nos fortalecer é pedir por compromisso, coração de servo, amor pela palavra, unidade e ousadia para evangelizar. No crescimento é pedir por maturidade, aperfeiçoamento e mais conhecimento. E qual é o resultado do fortalecimento? Fortes espiritualmente, iremos evidenciar nossa salvação, evangelização e santificação. E maduros espiritualmente, iremos evidenciar nossa obediência, nosso amor e testemunho e nosso serviço. Meus irmãos, hoje nós aprendemos que quando vamos nos dirigir a Deus, devemos ter confiança e reverência. E devemos pedir por fortalecimento e crescimento. Portanto,
Tenha respeito quando você for falar com Deus. Não fale de qualquer jeito. Não se porte de qualquer jeito. Além disso, confie que Deus ouve sua oração e responde da melhor forma. Não duvide do amor de Deus por você. Duvide do seu pedido. Duvide daquilo que você quer. Mas não duvide da resposta do Senhor. Ore por fortalecimento antes de se preocupar com coisas materiais. E ore por crescimento, em vez de se acomodar com o que já sabe.